Olá, eu sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje o nosso assunto é sobre rótulos. Você costuma rotular o seu filho? Chamar ele de menino ou menina bonzinho, tranquilo, ou peste, levado? Ou então vive viajando, é muito distraído, desatento? Às vezes nós colocamos rótulos nas crianças e achamos que isso é algo bom ou normal, e na verdade traz diversos malefícios. Vamos falar sobre rótulos hoje? Então vem comigo para a gente entender um pouquinho sobre o que é isso e como isso pode afetar no desenvolvimento do seu filho. Então, rótulo. Vou pegar um produto aqui, uma vela. Aí aqui tem vela aromática, chá branco e o que compõe essa vela. Dentro dessa vela tem vários ingredientes. Então é um produto. A gente consegue denominar e caracterizar isso daqui através do que compõe o produto. A gente só consegue mudar esse produto se nós mudarmos tudo que compõe ele, que são os ingredientes. Só que diferente de uma vela e de um produto, nós não somos um produto. Nós somos seres que estamos em constante mudança. Então, diferente de um produto que tem aqui o que é, e se a gente mudar uma característica, ele vai deixar de ser aquele produto, nós não. Nós conseguimos ter as nossas características e muito provavelmente, se você começar a perceber que você quer mudar alguma característica e trazer aquilo para a consciência, a gente consegue mudar aquela característica. Então, o rótulo, que é o que a gente geralmente vê em produto, também acaba sendo usado com a gente, com nossos filhos e com nós como adultos. E aí, quando a gente pega e coloca um rótulo, a gente coloca assim, aquela criança ali ela é muito bagunceira, ela é muito desastrada. Nós pegamos e colocamos como se aquela criança ali inteira fosse aquilo. Só que, na verdade, aquilo ali é uma característica da criança. Quando nós pegamos e rotulamos aquela criança, aquela característica daquela criança como algo que ela é, o que vai acontecer? Aquela criança tende a vestir aquela camisa. Então, se eu tô vendo, ouvindo todo mundo me chamando de desastrado, me chamando de bagunceiro, a tendência que aquela criança tem é repetir aquele comportamento. Por quê? Se todo mundo tá falando aquilo, então eu realmente sou. Então torna aquela profecia autorrealizável, que mesmo que aquela criança não seja, ela vai escutar tanto aquilo ali que ela vai passar a ser. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente rotula os nossos filhos. Porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo algo legal. E lá na frente eu vou dizer, por exemplo, alguns rótulos que a gente coloca que a gente acha que é positivo, mas na verdade pode trazer um peso muito grande para a criança. Então agora vamos ver alguns exemplos que é geralmente natural que a gente veja adultos rotulando criança. Então são algumas características que a gente pega e coloca aquela criança dentro de uma caixinha. Então, por exemplo, criança bagunceira. A criança ela é realmente bagunceira ou ela está numa fase que ela quer mexer em tudo para poder entender como funciona. E aí se a gente fala assim, aquela criança é muito bagunceira. A gente está pegando uma característica da fase do desenvolvimento ou então de uma criança que tem mais energia e rotulando ela. Então se a gente falar que ela é muito bagunceira, ela realmente vai ser bagunceira. De tanto a gente falar aquilo ali, ela vai absorver aquilo e vai tender a continuar a reproduzir aquele comportamento. Então, por exemplo, um rótulo que às vezes a gente acha que não é rótulo, ser boazinha. Isso acontece principalmente com meninas. Por quê? A gente associa que a mulher, no caso quando adulta, e a menina, ela tem que ser uma menina comportada, ela tem que ser uma menina agradável. Então a gente não ensina pra menina a dizer não. Então ela tem que ser boazinha o tempo inteiro, ela tem que atender a expectativas de todo mundo o tempo inteiro. Então ela tem que ser a boazinha. E aí quando ela cresce vestindo essa capa de boazinha. Então você percebe que as mulheres, de modo geral, têm geralmente dificuldade em dizer não, têm dificuldade em se impor. Por quê? Porque a gente coloca esse rótulo na menina desde que ela é pequena. E aí ela, conforme vai fazendo as coisas no seu dia a dia, ela começa a se podar do que ela quer fazer, do que ela quer explorar, do que ela quer falar, porque ela quer entrar dentro da expectativa do adulto. E a expectativa do adulto é que ela seja boazinha. Um outro rótulo que a gente acha que é bom e às vezes a gente rotula e a criança se sente sobrecarregada é ser uma criança inteligente, genial. Por quê? A criança ela pode realmente ter uma facilidade maior em pegar atividades da escola e entender as coisas de forma mais concreta. Só que isso acaba com que deixa a criança sobrecarregada, porque a criança ela tende sempre a querer atender a expectativa do adulto. Então, se você está dizendo que a criança é inteligente, que ela tira só notas boas, e aí quando ela chega com uma nota menor, por exemplo, você simplesmente fica decepcionado, a criança tende a se sentir sobrecarregada em sempre atender a sua expectativa. Então ela vai ter uma carga muito grande
em ter que ser inteligente o tempo todo. E ninguém é inteligente o tempo todo em tudo. E tudo bem. Só que quando a criança é rotulada com isso, ela se sente na obrigação de ser aquilo ali. Outro rótulo que a gente usa muito, desastrado. Ah, ela derruba tudo. Ah, ela bate em tudo. Mas, na verdade, será que realmente a criança é desastrada ou ela está desenvolvendo coordenação motora? A criança não nasce com a coordenação motora fina e grossa desenvolvida, e nem com a noção de espaço. Então, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai criando essa noção. Só que para ela criar essa noção, ela vai errar, ela vai deixar cair, ela vai esbarrar. E aí, com uma característica daquela criança, a gente vai pegar ela e colocar ela dentro de um rótulo, porque ela, de novo, vai começar a se achar realmente desastrada e vai pegar aquilo ali para ela. E aí, quando a gente pega aquela característica para si, a gente tende a não ir além. E aí, lá na frente um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece quando a gente rotula a criança. Outro exemplo é criança tímida e calada. Se a criança é um pouco mais introspectiva, se a gente começar a reafirmar, ah não, ela não gosta de falar com as pessoas, ah não, ela é tímida, ah não, ela é calada, ah não, ela é na dela, a criança vai cada vez mais vestir aquela camisa e continuar tendo aquele comportamento. E uma coisa pra gente se atentar também é, ah, mas eu não falo isso na frente da criança. Ela não escuta, ela tá longe. Você que pensa. As crianças escutam as coisas de formas que a gente nem entende, a gente nem observa. Então, às vezes, a criança está brincando em outro cômodo e você está conversando com alguém na sala. E ela está escutando o que você está falando. Você pode, às vezes, se policiar para não falar diretamente para ela, mas a criança escuta. E a outra coisa é o que a gente sente, a forma que a gente vê. Então, se a gente, nosso interior já rotula aquela criança desastrada, de pestinha, de boazinha, nós vamos tratar aquela criança com aquele rótulo. Então a gente tem que prestar muita atenção para entender que são características do indivíduo. Um outro rótulo que a gente costuma usar também é que a criança é chorona ou sentimental. O choro é a forma que a criança tem de se expressar. Então, se ela está sentindo alguma coisa, ela vai chorar. Existem crianças pessoas que sentem de uma forma mais aflorada, então ela vai chorar. Existem pessoas que vai explodir, que é mais explosiva, então ela vai gritar, ela vai bater. Então a gente rotular também a forma com que a criança expressa o que ela sente faz com que a criança comece a não querer se expressar. Então começa a engolir o que ela está sentindo para ela não querer ser rotulada daquilo que ela é. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre como não rotular. Então, para a gente não rotular aquela criança, é exatamente prestar atenção em características. Porque quando a gente pega e vê que são características de um ser humano, nós entendemos que nós conseguimos buscar ferramentas para aquela criança ir além. Então, se aquela criança é desastrada ou recorrentemente ela tem comportamentos e ela tem ações que acaba derrubando alguma coisa, não é rotular ela de desastrada, é começar a entender e a buscar como ela consegue desenvolver mais coordenação motora. Então, se ela não consegue pegar uma água e não derrubar, treino. Vamos treinar, vamos fazer atividades e brincadeiras que ela tem que treinar coordenação motora. Por exemplo, meu filho, o Breno, ele costuma perder muito material escolar na escola. Se eu começar a falar para ele que ele é desatento, que ele é perdido, que ele esquece tudo, ele vai simplesmente continuar com aquele comportamento. Porque quando eu só foco no que ele faz ou no que ele deixa de fazer, eu estou focando no problema. Eu estou focando no que eu acho que ele é. Se eu observar aquilo ali como uma característica que ele tem, eu consigo buscar ferramentas para ele ir além. Então eu consigo olhar o comportamento dele e pensar, ele tem essa característica, então como eu posso ajudá-lo a ir além daquilo ali? Um outro ponto também importante é que ela começa a ter mais comportamentos daquele para chamar a sua atenção. Porque se ela quer atenção, é normal a criança ter comportamentos para poder chamar a sua atenção. E se ela já sabe que você percebeu que ela tem X comportamentos, a tendência é que ela comece a refazer aquele comportamento. Porque se você rotula ela e ela quer chamar a sua atenção, ela vai ter exatamente aquele comportamento para você poder olhar para ela e ver que ela está fazendo alguma coisa. E mesmo quando a gente só briga com a criança, também é uma forma de chamar a atenção. Então preste muita atenção em relação a isso, a como você rotula o seu filho e como ele vai reafirmar aquele comportamento por causa do seu rótulo. Ou seja, não olhe para o que você acha que seu filho é, olhe para as características que ele tem e busque soluções e ferramentas para ajudá-lo a passar e aí adiante nas suas características. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você costuma usar algum rótulo com seu filho e não tinha percebido, me segue lá no Instagram, que eu tenho dicas diárias de educação emocional, desenvolvimento infantil e disciplina positiva.
E se você tem dificuldade de usar a disciplina respeitosa na prática, no seu dia a dia, clica no link aqui embaixo na descrição e vem saber mais sobre como funciona o atendimento individual. Obrigada por assistir até o final e tchau, tchau!